A poeira que Lourença Vidal carregava nos cabelos naquela tarde de maio não era de uma viagem curta. Era de 3 semanas andando de fazenda em fazenda, ouvindo não antes mesmo de terminar a frase. Era de noites dormidas em paiol alheio, de refeições que dependiam da generosidade de desconhecidos. Generosidade que ela havia aprendido tem prazo curto e condições implícitas. Era a poeira de quem foi embora, de um lugar onde passou 14 anos da vida, com uma trouxa nas costas e uma acusação colada no nome como lacre de vergonha. Ela tinha chegado à fazenda dos Almeida com 16 anos, magra e sem família, indicada por uma prima distante como moça de serviço, mas de confiança. Ficou. Aprendeu. O velho Almeida era áspero, mas justo. Não era o tipo de homem que elogiava, mas também não era o tipo que humilhava sem motivo. Com o tempo, Lourença passou da cozinha para o quintal, do quintal para o curral, do curral para o campo. Quando seu marido morreu de febre 6 anos depois de casados, o velho Almeida não a mandou embora. Disse apenas: "O serviço não para por causa de choro." Ela entendeu que era uma forma de dizer que ela podia ficar. O velho morreu em março. A família chegou em abril. Filhos que Lourença mal conhecia. Noras com olhos que mediam tudo. Advogado de Montes Claros, com pastas cheias de papel. Em 2 dias, o que tinha sido uma fazenda com rotina virou um campo de disputa. E Lourença, que nunca pediu nada além do salário combinado e do teto que o velho havia prometido enquanto ela quisesse ficar, virou estorvo. A acusação foi construída com cuidado. Disseram que ela havia influenciado o velho nos últimos meses. Que a menção dela no testamento, um pequeno lote de terra que ele havia determinado como reconhecimento por anos de serviço, era resultado de manipulação. Que uma mulher sozinha, sem família, sem nome, não recebe terra de fazendeiro sem dar algo em troca. A insinuação era clara o suficiente para manchar, vaga o suficiente para não ser contestada. Ela não recebeu o lote. Não teve força, nem dinheiro, nem homem ao lado para brigar. Assinou o que puseram na frente, uma rescisão de serviço com valor irrisório, e saiu antes que a situação piorasse. 3 semanas depois, estava parada na beira de uma estrada de terra, a 10 léguas de qualquer lugar que conhecesse, com uma trouxa, um cobertor enrolado, um facão na bainha e o orgulho intacto. Esse sim, ninguém havia conseguido assinar. O homem que parou a carroça não era Argemiro Lacerda, era Firmino, o mais velho dos peões fixos da Pedra Funda, 60 e poucos anos, bigode branco, a expressão cansada de quem já viu muita coisa e parou de se surpreender. Ele estudou Lourença da cabeça aos pés sem dissimular, não com malícia, mas com a avaliação direta de quem precisa decidir rápido. "A senhora sabe fazer o quê?" Ele perguntou sem preâmbulo. "Gado", ela respondeu na mesma moeda. Firmino não disse nada por um momento. Então fez um gesto com a cabeça para a carroceria. "Sobe, o patrão decide." Ela subiu sem agradecer. Não porque fosse ingrata, mas porque sabia que gratidão precoce cria dívida, e ela não estava em posição de contrair dívidas de nenhuma espécie. A Pedra Funda apareceu no horizonte como uma promessa austera. Não era uma fazenda de ostentação. A casa-sede era grande, de adobe com telhado de barro, alpendre comprido, janelas que pareciam não ter sido abertas em muito tempo. O curral era bem construído, tronco roliço, porteira com dobradiça de ferro, coxo limpo. Os pastos que ela avistou pela lateral tinham capim alto demais para esse período do ano, sinal de gado mal distribuído ou de mão de obra insuficiente. Havia um cheiro de esterco fresco e de madeira velha, a mistura comum de lugar que funciona, mas não floresce. Firmino parou a carroça em frente ao alpendre e desceu sem pressa. "Espera aqui", disse, sem olhar para ela. Lourença ficou parada, a trouxa no colo, olhando para a fazenda com o tipo de atenção que não é curiosidade, é cálculo. Ela estava avaliando o que via. O estado das cercas, a posição do sol em relação ao curral, o número de peões que transitavam pelo pátio. 3, que ela conseguiu ver,
nenhum apressado. Tudo isso dizia alguma coisa sobre como o lugar era administrado. A porta da casa abriu. Argemiro Lacerda era mais velho do que ela havia imaginado, ou parecia mais velho do que era. Alto, ombros que carregavam algum peso que não era físico, cabelo grisalho cortado curto, barba de alguns dias sem ser descuido. Ele vestia camisa de algodão escuro, com as mangas dobradas até o cotovelo e calça de lona. O uniforme de homem que trabalha na própria terra. Não havia nada nele que buscasse aprovação. Ele olhou para Lourença da mesma forma que Firmino havia olhado, mas com menos neutralidade. Havia uma desconfiança ativa nos olhos dele, não hostilidade declarada, mas o tipo de resistência de quem foi traído o suficiente para não confiar no que não reconhece. Firmino disse que você sabe de gado, ele falou. A voz era baixa, direta, sem entonação de pergunta, embora fosse uma. Sei, ela respondeu. Ficou parada onde estava. Não desceu da carroça ainda, porque não havia sido convidada. Ele notou isso. Algo no rosto dele mudou muito levemente. Não era aprovação, mas era registro. De onde você vem? Fazenda dos Almeida. Trabalhei lá 14 anos. Conheço os Almeida. O velho morreu. Morreu. E a família te mandou embora. Não era pergunta. Ela respondeu assim mesmo. Me mandaram. Argemiro cruzou os braços. Ficou em silêncio por um momento que durou mais do que o confortável. Por quê? Lourença não desviou o olhar. Porque era mais fácil do que pagar o que o velho havia prometido. Era uma resposta que deixava muita coisa de fora. Ela sabia disso. Ele também sabia. Ninguém resume 14 anos numa frase sem estar omitindo. Mas a frase que ela escolheu dizia o essencial sem pedir pena. E isso ela percebeu pelo jeito que ele descruzou os braços. Pesou diferente do que um choro teria pesado. Você sabe partejar vaca? Já peguei bezerro de apresentação errada no escuro. Sabe reconhecer tristeza bovina? Pelo focinho, pela marcha, pelo jeito que para de comer. Reconheço antes do veterinário chegar quando tem veterinário. Silêncio. Eu não pago mal, ele disse finalmente, mas não pago adiantado. E não aceito meia palavra nem trabalho pela metade. Eu também não, ela respondeu. Algo passou no rosto dele que não era exatamente nada, não era sorriso. Era o equivalente facial de uma vírgula, uma pausa antes de continuar. Desce, ele disse. Firmino mostra onde você dorme. Ele voltou para dentro sem mais cerimônia. O quarto que Firmino mostrou era pequeno, nos fundos da casa, com janela para o quintal. Tinha uma cama de tábua com colchão de palha, um baú de madeira vazio, um gancho na parede. A janela não tinha vidro, só um pedaço de madeira que servia de portada. Já teve gente aqui antes? Ela perguntou. Teve capataz, saiu há 6 meses. Firmino cruzou os braços na soleira. Antes dele teve outro. Ficou 8 meses. Por que saíram? O velho demorou para responder. O patrão é difícil de entender. Pausa. Mas não é injusto. Aprendi isso em 12 anos aqui. Era um aviso e uma recomendação ao mesmo tempo. Ela ouviu os dois. Tem onde eu lavar a roupa? Tanque no quintal. Água do poço. Obrigada. Firmino assentiu e foi embora sem enrolação. Lourença ficou parada no meio do quarto por um momento. Olhou para a cama, para o baú, para o gancho na parede onde ia pendurar o cobertor. 3 semanas de incerteza e aqui estava ela. Num quarto que não era seu, numa fazenda que não conhecia, trabalhando para um homem que claramente não queria ninguém por perto, mas precisava de alguém para o gado. Não era o que ela havia imaginado para os 40 anos que estavam chegando, mas era teto, era trabalho, e era distância suficiente da fazenda dos Almeida para que a língua dos outros não chegasse fácil. Por enquanto, era o suficiente. Ela abriu a trouxa e começou a guardar o que tinha. O primeiro teste veio na manhã seguinte, antes do café. Ela acordou com o galo e foi direto ao curral, não porque alguém mandasse, mas porque era o que fazia há 14 anos e o corpo não sabia fazer diferente. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando ela entrou pelo portão de tábua e começou a caminhar entre os animais.
O gado da Pedra Funda era bom. Ela reconheceu isso imediatamente. Raça cruzada, ossatura forte, olhos limpos na maioria. Mas havia sinais que a preocuparam. Uma novilha no canto do curral, com o flanco um pouco afundado demais para ser só fome. 2 reses com o pelo levantado na base da cauda. Sinal de verme ou de início de tristeza. Um touro jovem que ficava parado perto da cerca, o que não era comportamento normal para animal dessa idade. Ela estava agachada ao lado da novilha, examinando a gengiva do animal com a mão espalmada na testa, quando ouviu o passo atrás dela. "O que você está fazendo?" Não era pergunta. Era a voz de Argemiro Lacerda, baixa, mas com uma tensão que ela identificou como controle forçado sobre algo maior. Ela não se levantou imediatamente. Terminou de olhar o que precisava olhar, e só então se ergueu, limpou a mão na calça e se virou. "Essa novilha está com início de carbúnculo", ela disse. "Precisa ser separada hoje. As 2 ali com o pelo alterado têm verme ou tristeza. Precisa de análise, mas eu apostaria em verme primeiro pelo comportamento. E aquele touro jovem não está se movendo direito. Pode ser frieira, pode ser casco rachado. Preciso ver de perto." Argemiro ficou olhando para ela por um momento. "Você chegou ontem à tarde." "Cheguei. E já está diagnosticando meu gado. O senhor me contratou para isso." O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o silêncio de um homem que estava sendo contrariado de uma forma que não encontrava argumento contra e que não gostava disso. "A novilha foi examinada semana passada", ele disse. "O Firmino disse que estava bem." "O Firmino não é veterinário. Eu também não sou." Ela olhou diretamente para ele. "Mas se o senhor quiser, posso esperar mais uma semana e ver o que acontece." Era um risco. Ela sabia que era. Estava desafiando o patrão no 2º dia de trabalho, antes do café, dentro do próprio curral dele. Havia uma linha entre mostrar competência e parecer arrogante, e ela tinha acabado de pisá-la, ou estava muito perto dela. Argemiro olhou para a novilha. Depois olhou para ela. "Separa a novilha", ele disse por fim. "Vou mandar buscar o veterinário de Curvelo." Ele virou as costas e foi embora sem mais nada. Lourença ficou olhando para as costas largas dele desaparecerem em direção à casa. Soltou o ar que havia prendido sem perceber. Não era vitória. Era apenas o início de uma prova que ia demorar muito mais do que uma manhã. Mas a novilha seria separada. E isso, por enquanto, era o suficiente. O veterinário chegou 2 dias depois. Confirmou o carbúnculo na novilha, início mais presente. Confirmou verme nas 2 reses. Quanto ao touro, encontrou exatamente o que Lourença havia suspeitado. Casco rachado na pata dianteira esquerda, infectado, com pus acumulado que precisava de drenagem. Ela ficou ao lado do veterinário durante todo o processo, não por imposição, mas porque precisava ver como ele trabalhava. E porque havia 3 outros animais que ela queria que ele avaliasse enquanto estava ali. Argemiro ficou no alpendre durante a visita. Não veio ao curral. Mas Firmino contou a ela mais tarde, sem que ela pedisse, que o patrão havia ficado parado, olhando para o curral por um bom tempo depois que o veterinário foi embora. Ela não comentou nada, mas guardou a informação do jeito que se guarda uma ferramenta que pode ser útil mais tarde. Na noite do 3º dia, ela estava sentada no banco do quintal remendando uma meia quando ouviu passos no alpendre lateral. Reconheceu o passo, mais pesado de um lado, como de quem tem uma leve diferença no comprimento das pernas, ou um velho machucado no joelho esquerdo que ela havia notado no jeito que ele descia as escadas. Argemiro parou no canto do alpendre, de costas para ela, olhando para o pasto escuro. Ela não disse nada, continuou remendando. Ele ficou ali por uns 10 minutos em silêncio e depois voltou para dentro. Não havia sido uma conversa, não havia sido uma aproximação. Era apenas 2 adultos num mesmo espaço, cada um com seus próprios pensamentos, sem a obrigação de preencher o silêncio. Mas era diferente de ignorância. E naquele mundo, naquele tempo, naquela fazenda,
era um começo. A semana que se seguiu foi de trabalho, sem conversa. Lourença aprendeu a rotina da Pedra Funda, não porque alguém a ensinou, mas porque observou. Café antes do sol, servido pela filha de Firmino, uma menina de uns 15 anos chamada Nenê, séria e rápida. Às 5 da manhã no alpendre. Os peões saíam para os pastos logo depois. Argemiro chegava por último ao café, ficava no alpendre com a xícara por uns 20 minutos sozinho e só então começava o dia. Ela passou a chegar ao curral antes mesmo do café. Não para impressionar. Não havia ninguém para impressionar àquela hora. Era o jeito que ela havia aprendido a trabalhar. Primeiro os animais, depois as pessoas. O gado foi respondendo. A novilha com carbúnculo estava estabilizada com o tratamento que o veterinário havia deixado. As 2 reses com verme já mostravam melhora depois da vermifugação. O touro com o casco infectado precisava de curativo diário. Lourença fazia isso ela mesma, às 6 da manhã, com o animal preso no tronco, e Firmino segurando a corda do focinho. Você não tem medo de touro, Firmino disse numa dessas manhãs, mais como observação do que elogio. Tenho, ela respondeu, limpando o casco com pano molhado em solução que havia pedido para buscar em Curvelo. Só aprendi a não deixar o medo chegar na frente. O velho não respondeu, mas ela notou que ele passou a chegar 5 minutos antes para ajudar nos curativos sem que ela pedisse. Com os peões, a relação era mais cautelosa. Eram 4 fixos além de Firmino. Dito, Cláudio, Zé Preto e um mais novo chamado Expedito, 18 anos, que Lourença rapidamente identificou como o tipo de rapaz que precisava de orientação mais do que de ordem. Eles a tratavam com educação. Não era o ambiente de hostilidade aberta que ela havia temido, mas havia uma distância que não era frieza, era espera. Eles ainda não sabiam o que ela era naquele lugar, qual era sua posição real, quanto tempo ia durar. Ela não tentou conquistar ninguém. Fez o trabalho, fez bem feito e deixou que o tempo respondesse. A primeira rachadura nessa cordialidade cuidadosa veio na 2ª semana, quando Expedito, tentando impressionar os mais velhos, contestou a forma que ela havia ordenado o reagrupamento das reses nos pastos. Sempre foi assim, ele disse, com o tipo de confiança de quem nunca errou o suficiente para aprender a duvidar de si mesmo. O patrão sempre quis as novilhas no pasto de baixo. O pasto de baixo está com capim velho, ela respondeu sem elevar a voz. Capim velho depois da seca faz impactação. Novilha nova come rápido demais sem selecionar. Mas o patrão, se o patrão quiser mudar, ele me diz. Expedito ficou vermelho. Os outros peões olharam para outro lado com o cuidado de quem não quer se envolver, mas está prestando atenção. O caso teria ficado nisso se Argemiro não tivesse passado pela porteira naquele exato momento, a cavalo, voltando de uma vistoria no pasto do norte. Ele parou o cavalo, olhou para Lourença, olhou para Expedito, olhou para as novilhas que já estavam sendo movidas para o pasto de cima, conforme a instrução dela. Por que mudou o pasto? Ele perguntou. Para ela, não para Expedito. Ela explicou. Capim velho, risco de impactação, comportamento de novilha nova em pastagem seca. 3 frases sem enrolação. Argemiro ficou olhando para o pasto por um momento. Continua, ele disse, e tocou o cavalo para a frente. Não havia elogio, não havia validação explícita, mas havia continua. E num lugar onde o patrão podia ter dito volta como era e ninguém teria questionado. Continua era o suficiente. Expedito não contestou mais nada naquela semana. O primeiro momento de atrito real com Argemiro veio de uma direção que Lourença não havia previsto. Era uma tarde de quinta-feira, quente e sem vento, e ela estava no curral fazendo o inventário do estado do gado, contagem, condição corporal, marcação dos animais que precisavam de acompanhamento, quando encontrou, no fundo de um dos currais secundários, um lote de 6 reses que ninguém havia mencionado. O gado estava magro demais para o padrão do resto da fazenda.
Pelo menos 2 animais com sinal claro de carência mineral. Pelo opaco, comportamento apático, uma res que ficava lamendo a cerca repetidamente. Havia também fezes moles generalizadas no lote, o que podia ser desde mudança brusca de alimentação até início de alguma doença entérica. Ela foi direto à casa. Argemiro estava no escritório, uma sala pequena com uma mesa grande coberta de papéis e mapas de pasto. A porta estava aberta. Ela bateu no batente. Tem 6 reses no curral dos fundos que ninguém me falou, ela disse. Estão em condição ruim. Algo fechou no rosto dele. Eu sei. O senhor sabe? São reses que comprei de um coronel da região. Pausa curta. Chegaram assim. Chegaram assim ou ficaram assim? O erro de Lourença não foi o conteúdo da pergunta. Foi o tom. Direto demais, rápido demais, sem a pausa que a hierarquia daquele tempo e daquele lugar exigia entre uma pergunta e outra, quando a pergunta ia na direção da responsabilidade do patrão. Argemiro se levantou da cadeira devagar, não com raiva visível, com a contenção de homem que aprendeu que raiva, sem controle, custa caro. Você trabalha aqui há 2 semanas, ele disse. Sim, e já está me interrogando sobre decisão de compra. Ela deveria ter recuado. O caminho mais seguro era claramente um passo atrás. Não era minha intenção. Só queria entender para cuidar melhor. Qualquer coisa que devolvesse o controle para ele sem que ela perdesse completamente o terreno. Mas havia 2 animais, com sinal de carência severa no curral dos fundos, e ela havia visto o que carência severa não tratada fazia para uma res em 3 semanas. Não estou interrogando, ela disse. Estou precisando saber o histórico para tratar corretamente. Se chegaram assim, é uma coisa. Se pioraram aqui, é outra. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente do silêncio habitual de Argemiro. Este tinha arestas. Chegaram assim, ele disse por fim. A voz havia mudado levemente, ainda contida, mas com algo embaixo que ela não conseguiu nomear. O Braulio me vendeu gado doente e jurou que estava saudável. Percebi 3 dias depois que chegaram. Braulio. Ela guardou o nome sem demonstrar. Então preciso de sulfato de cobre e sal mineral proteico, ela disse. E separação do lote por pelo menos 15 dias para não contaminar o restante, caso seja entérico. Argemiro ficou olhando para ela por um momento. Faz o pedido para o Firmino levar à cidade amanhã cedo. Ele voltou a sentar. Pegou o papel que havia largado. Era dispensa. Ela reconheceu o gesto. Lourença saiu do escritório. No corredor, parou por um segundo e respirou fundo. Havia passado por um momento que podia ter terminado com ela na estrada, e havia terminado com uma autorização de compra de insumos. Mas havia também algo que ficou na memória que ela não conseguia largar. O jeito que o nome Braulio havia mudado a voz de Argemiro. Não raiva, algo mais velho do que raiva. O primeiro gesto de respeito silencioso veio de uma forma que ela não havia antecipado. Numa manhã de chuva leve, Nené apareceu nos fundos da casa com um prato coberto por um pano. Meu pai mandou, a menina disse, entregando o prato sem mais explicação. Embaixo do pano havia um pedaço generoso de carne assada com farinha e 2 ovos. Café numa caneca de lata ainda quente. Lourença havia saído antes do café daquela manhã. Uma vaca estava em trabalho de parto difícil e ela havia ficado no curral desde as 4 da manhã. Havia terminado o parto às 8, bezerro vivo, vaca estabilizada, e havia esquecido completamente de comer. Não havia sido Argemiro quem mandou o prato, era Firmino, mas Firmino não mandava nada sem saber que estava dentro do que o patrão aprovaria. Era um gesto indireto, mediado, sem cara, sem reconhecimento explícito. Era exatamente o tipo de gesto que aquele mundo usava quando não sabia dizer as coisas de frente. Ela comeu o prato inteiro, sentada na beira do curral, com a vaca recém-parida ao lado, a chuva fina molhando as costas, e não disse nada para ninguém. A trégua tensa veio na forma de uma conversa que durou menos de 5 minutos.
Era fim de tarde, sol quase sumido, Lourença fechando o registro do dia no caderninho que ela mesma havia começado a manter, estado de cada animal, tratamento, observação. Argemiro passou pelo curral no caminho de volta da vistoria e parou na porteira. Ficou olhando para o gado por um momento. O lote dos fundos está melhor, ele disse. Não para ela, necessariamente. Para o ar. 3 dias mais de sal mineral e uma delas está pronta para ir para o pasto. Ela respondeu, sem olhar do caderno imediatamente. Silêncio. Você mantém registro escrito. Sempre mantive. Na fazenda dos Almeida, o velho pediu uma vez e eu não tinha. Nunca mais deixei de fazer. Outra pausa. Pode me mostrar quando terminar. Não era ordem. Não era pedido exatamente. Era algo no meio. A linguagem de quem está habituado a dar ordens, mas estava naquele momento específico, chegando perto de fazer uma concessão. Posso, ela disse. Argemiro assentiu e continuou caminhando. Lourença ficou olhando para o espaço onde ele havia estado. 2 adultos, cada um com suas paredes, cada um com suas razões para desconfiar. E entre eles, lentamente, sem que nenhum dos dois tivesse autorizado, alguma coisa estava começando a tomar forma. Não era conforto. Estava longe de ser. Mas era respeito. E respeito naquele mundo, naquele tempo, era a fundação de tudo que valia alguma coisa. O nome Braulio Sampaio chegou até Lourença pela 2ª vez, não pela boca de Argemiro, mas pela boca de um tropeiro que parou na fazenda pedindo água para os animais numa tarde de sol alto. O homem era falador da forma que tropeiros costumam ser. Gente que passa o dia em silêncio na estrada e, quando encontra ouvido humano, despeja tudo o que foi acumulando. Lourença estava no poço quando ele começou a falar, e ela tinha o bom senso de não interromper quem está dizendo algo útil. O coronel Braulio anda contando por aí que a pedra funda vai mudar de mão em breve. O tropeiro disse, com o tom descompromissado de quem repete fofoca sem investimento no resultado. Diz que o Lacerda está endividado depois da perda que teve e que não tem quem segure a fazenda direito. Que perda? Ela perguntou sem entonação. O tropeiro olhou para ela com o canto do olho, avaliando quanto ela sabia. O filho, ele disse mais baixo, o menino morreu uns 3 anos atrás. Afogou no Ribeirão do Norte durante uma enchente. Pausa. Dizem que foi mandado sozinho para uma boiada que não devia ser dele. Outra pausa, menor. Mas isso é o que dizem. Lourença encheu o balde sem dizer mais nada. O tropeiro seguiu viagem 20 minutos depois, satisfeito consigo mesmo. Ela ficou parada ao lado do poço por um momento, o balde na mão, o sol batendo no alto da cabeça. O menino, o Ribeirão do Norte, a boiada que não devia ser dele. Ela pensou em Argemiro no alpendre à noite, de costas para o mundo, no jeito que ele não tolerava a desobediência, no jeito que havia dispensado todo o capataz que passou pela fazenda em 3 anos, no jeito que os olhos fechavam levemente quando alguém falava em chuva forte ou em enchente, como se o corpo soubesse antes da mente que havia uma cicatriz naquele terreno. Ela não havia entendido completamente antes. Agora entendia, e entender naquele caso era um peso que ela não havia pedido, mas que estava carregando da mesma forma. O coronel Braulio apareceu pessoalmente na Pedra Funda no início do 3º mês. Lourença estava no pasto lateral quando o cavalo e a comitiva chegaram pela estrada. O coronel, 2 capangas montados atrás e um homem de terno que ela identificou como advogado pelo jeito que carregava a pasta. Ela não foi recebida. Não havia razão para isso. Era peão, na linguagem do mundo daquele tempo. Mas ficou no campo com visão parcial do alpendre e viu o suficiente para entender o tom da visita. Braulio era o tipo de homem que ocupa espaço fisicamente, gestos largos, voz que chegava antes dele, o hábito de colocar a mão no ombro de quem estava falando como se isso fosse cortesia e não dominância. Argemiro ficou de pé durante toda a visita. Não convidou para entrar. A conversa durou uns 40 minutos.
Ela não ouviu o conteúdo, distância demais. Mas viu Argemiro cruzar os braços em determinado momento e não descruzar mais. E viu Braulio sair com o sorriso de quem ainda acha que vai ganhar. Aquela noite, Argemiro não apareceu no alpendre para o ritual habitual de silêncio noturno. A casa ficou com a janela do escritório acesa até passada a meia-noite. Firmino foi quem explicou o contexto, sem que ela pedisse diretamente. Apenas deixou a conversa caminhar para lá durante o trabalho da manhã seguinte. A Pedra Funda tinha uma dívida de compra de terra que havia sido financiada por um banco de Montes Claros, com vencimento em 2 anos. Era uma dívida administrável, dentro do que a fazenda produzia, ou havia sido, antes do ano ruim que se seguiu à morte do filho, quando Argemiro havia fechado a fazenda para o mundo por quase 8 meses e a produção havia caído pela metade. O coronel Braulio havia comprado a dívida do banco. Não era ilegal, não era incomum. Era o tipo de movimento que coronéis faziam quando queriam terras que o dono não queria vender. "Quanto tempo tem?" ela perguntou. "Uns 18 meses, se o patrão conseguir regularizar a produção." Firmino amarrou a corda no tronco sem olhar para ela. "Mas o Braulio não vai esperar 18 meses sem pressionar." Ela pensou nisso enquanto trabalhava. 18 meses. E um coronel com dívida comprada, advogado de pasta e sorriso de quem está contando o tempo. A pressão de Braulio chegou por um caminho que Lourença não havia previsto. Por ela. Foram os boatos que chegaram primeiro. Não até ela diretamente, mas até os peões que ouviram na cidade quando foram buscar suprimentos e que trouxeram de volta com o cuidado desconfortável de quem não sabe se deve contar. Dito foi o que contou, numa manhã de sábado, com o chapéu na mão e a expressão de homem que preferia estar em qualquer outro lugar. "A senhora precisa saber", ele disse. "Estão falando na cidade que a senhora foi mandada embora da fazenda dos Almeida por desonestidade e que veio aqui para fazer o mesmo com o patrão." Lourença não respondeu por um momento. "Quem está falando isso?" "Gente que bebe no armazém do coronel Braulio." Claro, ela havia saído da fazenda dos Almeida com uma acusação de manipulação. E agora alguém havia encontrado essa acusação, a havia reembalado e estava usando como ferramenta. Não era difícil adivinhar quem. "Obrigada por me contar", ela disse. Tom igual, mãos ocupadas. Dito colocou o chapéu de volta e foi embora com o alívio de quem cumpriu uma obrigação difícil. Lourença continuou o trabalho. Mas havia uma questão que ela precisava responder para si mesma antes de tudo mais. Argemiro já havia ouvido? E se havia ouvido, o que havia feito com isso? A resposta veio naquela tarde, de um jeito que ela não esperava. Argemiro apareceu no curral enquanto ela estava fazendo a medicação do lote dos fundos. Ficou parado na porteira, os braços cruzados no jeito habitual, e a observou trabalhar por um tempo. "Braulio está espalhando histórias sobre você na região", ele disse por fim. Ela não parou o que estava fazendo. "Eu sei. Você sabe o que estão dizendo?" "Sei." Pausa. "É verdade?" Ela terminou o curativo, soltou o animal, limpou as mãos. Só então se virou para ele. "Não", ela disse. "E que é verdade é que trabalhei 14 anos numa fazenda. Fui acusada por uma família que queria se livrar de uma promessa que o velho havia feito. E saí sem receber o que era meu, porque não tinha como brigar." Ela o olhou diretamente. "Se o senhor precisar de prova disso, não tenho o que oferecer. Só tenho o trabalho que o senhor já viu." Argemiro ficou olhando para ela por um tempo que era mais longo do que necessário para uma decisão simples. "Não te pedi prova", ele disse por fim. E foi embora. Ela ficou parada, processando aquilo. "Não te pedi prova." Era uma declaração pequena, no contexto daquele mundo, onde a palavra de uma mulher sozinha, sem família, valia menos do que a de qualquer homem com nome na região. Era algo consideravelmente maior do que o tamanho das palavras sugeria. Não era fé cega. Ela não achava isso.
Era provavelmente uma combinação de tudo que ele havia observado nas últimas semanas, somada a uma desconfiança natural em relação a Braulio Sampaio, que já existia independente dela. Mas o efeito prático era o mesmo. Ele havia ouvido o boato e havia vindo até ela perguntar diretamente em vez de agir sobre a acusação. Isso contava. A cicatriz de Argemiro apareceu de vez numa noite de tempestade. A chuva havia começado à tarde, leve, mas havia virado durante a noite. Trovão, raio, a espécie de temporal que em Minas vira frio em questão de horas e faz o ribeirão subir em menos de uma. Lourença estava dormindo quando o barulho começou e levantou por instinto. Gado em tempestade era risco de debandada e havia um portão no pasto do norte que ela havia notado com o trinco frouxo. Ela estava se vestindo quando ouviu o passo apressado no corredor. Argemiro passou pela janela do seu quarto. Ela viu a silhueta pela portada mal fechada, em direção ao quintal. Chapéu, capa de couro, lamparina acesa. Ela saiu atrás dele. O portão do pasto norte tem o trinco frouxo, ela disse. Ele parou e se virou. A tempestade fazia a lamparina chacoalhar. Eu sei, ele disse. Vai para dentro. Posso ajudar a fechar. Vai para dentro. A voz havia mudado. Não era a ordem do patrão ao peão. Era outra coisa. Era o tipo de tensão que vem de medo old, não de irritação presente. Ribeirão do Norte sobe rápido. Não quero ninguém no pasto do Norte quando o Ribeirão sobe. Ela entendeu então, completamente, o Ribeirão do Norte, o filho. Argemiro foi para a tempestade sozinho. Ela ficou parada no quintal por um momento, a chuva já molhando os ombros, e fez a coisa mais difícil que havia feito desde que chegou àquela fazenda. Voltou para dentro. Não porque ele havia mandado, mas porque havia entendido que aquela ida ao pasto do norte, naquela tempestade, naquele ribeirão específico, era algo que ele precisava fazer sozinho. Da mesma forma que ela havia precisado, nos meses depois da morte do marido, varrer o mesmo canto da casa repetidamente até cansar, sem que ninguém tirasse a vassoura da mão. Havia coisas que a presença de outra pessoa não resolvia. Havia coisas que só o corpo que carregava a cicatriz podia enfrentar. Ela ficou na janela do quarto ouvindo a tempestade, até que a lamparina dele apareceu de volta no quintal. Molhada e tremida, mas acesa. Só então ela foi deitar. O ataque de Braulio Sampaio escalou no 5º mês, de forma que deixou de ser boato e virou ação concreta. Primeiro foi a tentativa de posse administrativa. Um advogado de Montes Claros que apresentou à prefeitura local um pedido de inventário da dívida da Pedra Funda, argumentando que o prazo havia sido alterado por cláusula contratual que Argemiro alegava não ter assinado. O processo ficou parado por semanas, enquanto os papéis circulavam entre cartório e prefeitura. Mas o efeito prático foi imediato. Os peões ouviram, a região ouviu, e começou o tipo de incerteza que faz fornecedor hesitar em dar crédito e comprador hesitar em fechar negócio. Segundo foi a sabotagem do gado. Lourença encontrou. Numa manhã de terça-feira, ao fazer a ronda do amanhecer, encontrou 6 reses do pasto leste com sintomas agudos. Espuma na boca, espasmos musculares, 3 delas já caídas. Intoxicação. Rápida demais para ser natural. Ela correu até a casa. Argemiro estava no café. Ela entrou pelo alpendre sem bater. A urgência era do tipo que não espera protocolo. E disse o que havia encontrado em 3 frases. Ele deixou a xícara na mesa e saiu com ela sem perguntar mais nada. No pasto, ajoelhou ao lado de uma das reses caídas. A examinou com as mãos, olhos, focinho, espasmos. Ficou em silêncio por um tempo que para Lourença parecia longo demais. Samambaia, ela disse, cortada e jogada no coxo. Alguém pôs de propósito, não foi animal que comeu no campo. Samambaia seca no coxo não deixa cheiro, mas deixa resíduo. Ela mostrou a ele o coxo. Havia traços finos de material seco misturado com o feno.
Qualquer um que não soubesse o que procurar não veria nada. Argemiro ficou olhando para o coxo por um longo tempo. Quanto vamos perder? As 3 que estão de pé vão sobreviver com tratamento. As que estão caídas... Ela olhou para os animais. 2 têm chance. Uma não tenho certeza. Faz o que puder. Ela fez. Perderam uma res. As outras 5 sobreviveram com atropina e suporte que ela havia pedido para buscar em Curvelo em caráter de emergência com o próprio dinheiro, depois reembolsado por Argemiro sem que ela precisasse pedir. Mas a perda de uma res era pequena, comparada ao que o gesto significava. Alguém havia entrado na fazenda durante a noite e envenenado o coxo. Alguém que conhecia a propriedade, que sabia onde ficavam os coxos do Pasto Leste, que sabia que samambaia seca não é detectada facilmente. Não havia prova do Coronel Braulio. Nunca haveria. Esse era o tipo de operação que nunca deixa nome. Mas Argemiro ficou em silêncio por 2 dias depois disso, e o silêncio tinha uma qualidade diferente dos anteriores. Era decisão sendo tomada, não isolamento. No 3º dia, ele chamou Lourença para o escritório. Era a primeira vez que ela era chamada ao escritório como interlocutora, não para entregar ou receber instrução, mas para sentar. Havia 2 cadeiras na frente da mesa. Ele indicou uma com um gesto de mão. Ela sentou. Argemiro ficou parado atrás da mesa por um momento. Depois se sentou também. Abriu uma pasta e colocou na mesa entre eles documentos, mapas de pasto, uma folha com números. A dívida vence em 14 meses se o processo de Braulio não se sustentar, ele disse. Mas mesmo que ele perca o processo, ele vai continuar pressionando. Pausa. A única forma de tirar o poder dele é pagar a dívida antes do vencimento, o que exige que a produção deste ano seja excepcional. Ela olhou para os papéis. Quanto falta para cobrir? Ele disse o número. Era possível, não fácil. Exigia disciplina na engorda, bom preço na venda, sem perdas, calendário preciso. Mas era possível. Você conhece o calendário de feira de Curvelo e Montes Claras? Ela perguntou. Conheço. E tem contato com compradores diretos de carne verde? Tenho um em Diamantina, mas a distância encarece. Encarece se for lote pequeno. Ela olhou para o mapa de pasto. Se o senhor conseguir fazer um lote de qualidade uniforme em setembro, e consegue, com o gado que tem, se a engorda for bem conduzida, o comprador de Diamantina paga preço de praça maior. Vale a distância. Argemiro ficou olhando para ela por um momento. Você entende de comércio de gado também. Eu entendia o que o velho Almeida conversava no escritório. Ela não havia pretendido que isso soasse como o que estava soando, mas saiu assim. Ele nunca me mandou embora quando conversava com o comprador. Eu ouvia. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de 2 adultos processando que a conversa havia ido mais fundo do que qualquer um havia planejado. Você tem experiência que vai além de curral, ele disse por fim. Tenho. Nunca disse que não tinha. Também nunca disse que tinha. Ela não respondeu a isso. Era verdade. Ela havia se apresentado como mão de obra para gado porque era o que havia de mais imediato e seguro. Expandir o escopo antes de provar o básico era arrogância que ela não podia se dar ao luxo. Argemiro olhou para os papéis novamente. Preciso que você assuma a supervisão do lote de engorda. Ele disse isso devagar, como se estivesse construindo a frase enquanto falava. Não como ajudante do Firmino, como responsável. Era mudança de posição. De peão especializado para supervisora de produção, num lugar onde mulher não ocupava esse espaço por nenhuma razão além de competência, porque competência era exatamente o que faltava. Aceito, ela disse, com condição. A sobrancelha dele levantou levemente. A condição é que quando eu precisar de decisão rápida no campo, eu tomo. E depois informo. Não peço autorização no meio do curral quando o animal está caindo. Era o ponto que havia ficado sem resolução desde o incidente da novilha com carbúnculo no 2º dia. A questão de quem decide o quê e quando.
Argemiro ficou em silêncio por tempo suficiente para que ela soubesse que ele estava avaliando. Não a condição em si, mas o que aceitar essa condição dizia sobre ele. No campo você decide, ele disse. No escritório, eu decido. Se houver conflito, conversamos antes de agir. Era concessão mútua. Era o tipo de acordo que não precisaria ter sido verbalizado num mundo diferente. Mas naquele mundo, naquele tempo, verbalizar era o que tornava o acordo real. Combinado, ela disse. A resposta ao ataque do gado envenenado veio de onde Argemiro menos esperava, ou talvez de onde mais esperava, mas havia evitado admitir. Lourença havia notado semanas antes que Expedito, o peão mais jovem, desaparecia por períodos curtos, sem explicação convincente. Não era nada definitivo. Meia hora aqui, uma hora ali, sempre com uma razão vaga. Mas havia um padrão que ela havia registrado no caderno sem comentar, porque registrar é diferente de acusar. E acusar sem prova numa fazenda onde as relações importam era o tipo de erro que não se desfaz. Depois do envenenamento do gado, ela comparou as datas. Nas 3 noites anteriores ao envenenamento, Expedito havia pedido dispensa após o jantar por razões diferentes. Na noite do envenenamento, havia sido o último a ir dormir, segundo o que Nené havia mencionado sem dar importância. Ela foi até Argemiro com o caderno. Não acusou. Mostrou o padrão e disse: pode ser coincidência, pode não ser. O senhor decide o que fazer com isso. Argemiro ficou olhando para as anotações por um longo tempo. Chamou Expedito naquela tarde. A conversa foi no escritório porta fechada. Lourença não ouviu. Mas 20 minutos depois, Expedito saiu com a mochila nas costas e não voltou. Argemiro não explicou para os outros peões o que havia acontecido. Disse apenas que Expedito havia pedido dispensa por razões pessoais. Naquela noite, no alpendre, enquanto Lourença passava para buscar água, ele disse sem olhar para ela: admitiu. Braulio pagou para ele abrir o portão e colocar a samambaia no coxo. Ela não respondeu imediatamente. Depois disse: quanto pagou? Pouco. Pausa. É o que dói mais. Ela entendeu o que ele queria dizer. A fazenda havia sido traída por dentro por pouco dinheiro, por um rapaz que não havia pensado nas consequências. Era o tipo de coisa que, para quem já havia perdido um filho por uma decisão que parecia pequena, carregava um peso específico e cruel. Ela se sentou no banco do alpendre. Não ao lado dele, mas não do outro lado também. Um ponto neutro. O que o senhor vai fazer com o Braulio? Nada que ele possa usar contra mim. Pausa longa. Por enquanto. Por enquanto, carregava mais significado do que as palavras mostravam. Ela escolheu não puxar o fio. Ficaram sentados em silêncio por um tempo que foi diferente dos silêncios anteriores. Não era o silêncio de 2 estranhos num mesmo espaço. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam passado por alguma coisa juntas e que estavam, cada uma à sua maneira, processando o que isso havia mudado. Você foi ao pasto do norte depois da chuva, ele disse de repente. Ela havia ido 2 dias depois da tempestade para verificar o portão e o estado do pasto. Havia encontrado o portão bem fechado. Ele havia ido na tempestade e havia fechado direito. E havia notado que o ribeirão havia subido bastante, deixando lama nas margens até 2 metros de altura. Fui, ela disse. O portão estava bem? Estava. O senhor fechou bem. Silêncio. Meu filho foi ao pasto do norte sozinho, ele disse. Voz igual, sem preparação, sem narrativa. Era a primeira vez que ele havia mencionado o filho diretamente. Eu mandei. A boiada estava presa no lado errado do ribeirão e eu precisava de alguém para mover. Achei que ele dava conta. Ela não disse nada. Saber que esse momento viria não a havia preparado para saber o que fazer com ele. Ele dava conta. Argemiro continuou. Era bom no campo, melhor do que eu havia percebido. Pausa. Mas o ribeirão subiu mais rápido do que eu calculei e eu não estava lá. O que havia para dizer? Que não havia sido culpa dele, que o ribeirão podia subir de formas imprevisíveis, que nenhum pai podia calcular tudo.
Ela havia aprendido, no tempo depois da morte do marido, que essas coisas eram verdade e não adiantavam de nada. Quem carregava a culpa não precisava de absolvição de quem não havia estado lá. Precisava de silêncio que não fosse julgamento. Ela ficou quieta. Argemiro ficou olhando para o pasto escuro. Depois de um longo tempo, disse: bom trabalho com o lote dos fundos. Era troca de assunto. Era também o tipo de reconhecimento que ele conseguia fazer. Lateral, prático, sem palavras que ele não tinha para dar. Obrigada, ela disse na mesma moeda. E ficaram ali mais um pouco no escuro, sem que nenhum dos dois precisasse ir embora primeiro. Setembro chegou com o gado pronto. Lourença havia conduzido a engorda do lote de 38 reses durante 4 meses, com uma disciplina que Firmino havia descrito, sem elogio explícito, mas com admiração que ela reconhecia, como o jeito que o velho Lacerda fazia quando tinha energia para isso. Era o maior reconhecimento que o homem sabia oferecer, e ela havia recebido do mesmo jeito que ele havia dado, sem comentário, com entendimento. O lote estava uniforme, peso entre 480 e 520 quilos por animal, cobertura de gordura adequada sem excesso, pelo limpo, os olhos com o brilho que comprador experiente procura antes de perguntar o preço. Ela havia feito o calendário semana a semana, ajustando a pastagem, a mineralização, o descanso rotacional dos pastos. Havia perdido 2 noites de sono, por causa de uma res que havia desenvolvido timpanismo no mês anterior e que havia exigido intervenção manual às 3 da manhã, com Firmino segurando a lanterna. A res havia sobrevivido. Estava no lote. Argemiro havia acompanhado o processo de uma distância que foi diminuindo gradualmente. Primeiro apenas os relatórios semanais que ela apresentava no escritório. Depois, visitas ao pasto que ele fazia com mais frequência do que o necessário. Depois, conversas que aconteciam naturalmente no campo sem agenda, sobre o gado, sobre o pasto, sobre o tempo, sobre coisas que não tinham nome claro, mas que preenchiam o espaço entre 2 adultos que haviam aprendido a estar no mesmo lugar sem necessidade de razão. O comprador de Diamantina veio pessoalmente ver o lote. Era homem de 50 anos, experiente, do tipo que não demonstra interesse mesmo quando está interessado. A face profissional do negócio de gado. Ficou no pasto por 1 hora, examinando os animais com a atenção de quem sabe o que está olhando. Argemiro ficou ao lado dele durante todo o processo. Lourença ficou um passo atrás, não porque lhe haviam pedido, mas porque entendeu que aquela era a posição correta. Presente o suficiente para responder qualquer pergunta técnica, discreta o suficiente para não interferir na negociação. O comprador fez 3 perguntas sobre o lote. As 3 eram técnicas. Argemiro as respondeu, mas nas 2 últimas, olhou brevemente para ela antes de falar, um gesto pequeno que o comprador provavelmente não havia notado, mas que Firmino, parado no portão, havia notado com certeza. O preço acertado ficou acima do que ela havia calculado como meta otimista. Quando o comprador foi embora, Argemiro ficou parado na porteira por um momento. Depois disse para o ar: "Bom lote." Ela não respondeu. Não havia necessidade. A dívida com o coronel Braulio foi quitada em outubro. Argemiro não fez cerimônia. Foi ao cartório de Curvelo com Firmino, assinou os papéis e voltou. Lourença soube pela tarde, quando ele chegou e disse, passando pelo curral: "Acabou a dívida." 3 palavras, o suficiente. Braulio havia tentado, nas semanas anteriores, uma última manobra, um processo de contestação da qualidade do pagamento, alegando que havia cláusula de atualização monetária não considerada. O advogado de Argemiro havia derrubado o argumento em audiência antes que chegasse ao juiz. Braulio havia saído do cartório com a expressão de homem que perdeu, mas ainda não havia admitido para si mesmo. Não havia confronto público, não havia discurso. Era o tipo de vitória que acontece em cartório, em papel, em número, invisível para quem está de fora, definitiva para quem importa.
Para Lourença, a quitação da dívida era também outra coisa. Prova de que a aposta havia valido. Que o trabalho havia sido o trabalho certo, no lugar certo, na hora certa. Essa certeza, ela percebeu, era diferente de orgulho. Era mais parecida com fundação. O que havia entre ela e Argemiro não havia sido nomeado. Ela suspeitava que nunca seria. Não porque não existisse, mas porque ambos pertenciam a um mundo onde nomear certas coisas era torná-las frágeis. E o que havia entre eles era justamente o oposto de frágil. Era construído de coisas menores, do jeito que ele passava o relatório semanal de volta para ela, com anotações à margem, às vezes discordando, sempre com razão suficiente para ser levado a sério. Do jeito que ela havia começado a sentar no alpendre sem ser convidada, e ele havia parado de agir como se isso precisasse de explicação. Do jeito que Nené havia começado a servir 2 xícaras de café às 5 da manhã, sem que ninguém pedisse. Do jeito que, numa tarde de chuva leve, ele havia aparecido no curral quando ela estava trabalhando sozinha em algo que não precisava de ajuda, e havia ficado ali, fazendo outra coisa, e nenhum dos dois havia comentado. Do jeito que, quando a filha de um peão havia adoecido gravemente na cidade e Firmino havia pedido licença, Argemiro havia dito para ela, e não para os outros peões: você decide como redistribuir o trabalho enquanto o Firmino estiver fora. Era confiança. E confiança, para Argemiro Lacerda, era a moeda mais rara que existia. A conversa que foi mais perto de dizer alguma coisa diretamente aconteceu numa noite de novembro, com a colheita de milho dos parceiros sendo feita no campo vizinho, o cheiro de terra molhada no ar, o céu sem nuvem. Eles estavam no alpendre, ela remendando, ele lendo um papel de contas que havia parado de ler há uns 20 minutos sem notar. Você pensou em ir embora? Ele perguntou, sem preâmbulo, sem entonação que indicasse que era uma pergunta de peso. Mas era. Pensei, ela respondeu, depois de um momento, quando o Braulio começou com os boatos. Achei que o senhor fosse me dispensar antes que virasse problema. Por que não foi? Ela considerou a pergunta com honestidade. Porque ir embora antes de ser mandada embora é o que faço quando não tenho razão para ficar. Pausa. Aqui eu tinha. O silêncio que se seguiu era do tipo que ela havia aprendido a não interromper. Minha mulher foi embora antes de eu pedir que ficasse. Ele disse, por fim, voz igual, sem melodrama, como quem está falando de algo que já foi processado, mas que ainda tem peso específico. Depois do menino. Não a culpo. Eu era difícil de carregar. Ela não disse nada. Continuo sendo, provavelmente. Provavelmente, ela concordou. Não havia julgamento na concordância. Era reconhecimento de realidade. O tipo que 2 adultos que se respeitam podem trocar sem que magoe. Algo no ombro dele afrouxou levemente. Era quase imperceptível. Mas ela havia aprendido a ler os movimentos menores dele com a mesma atenção que lia o comportamento do gado. Não por estratégia, mas porque quando você passa tempo suficiente com alguém em silêncio, aprende a linguagem que eles não sabem que estão usando. Você tem intenção de ficar? Ele perguntou. Era a pergunta real. Havia chegado sem aviso, formulada com a economia de palavras de quem não sabe fazer de outro jeito. Ela parou o remendo, dobrou o pano devagar. Tenho, ela disse. Se o senhor tiver intenção de continuar sendo o tipo de patrão que deixa eu trabalhar direito. Que tipo de patrão é esse? O tipo que ouve quando a pessoa que cuida do gado diz que tem problema no gado. Pausa. O tipo que pergunta o que pensa, em vez de esperar que eu adivinhe o que ele quer ouvir. Outra pausa. O tipo que, quando erra, não finge que não errou. Argemiro ficou em silêncio por um tempo. Já errei com você? Ele perguntou, com genuína curiosidade, não com defesa. Uma vez. Ela o olhou. Quando demorou 1 semana para me defender dos boatos do Braulio. Podia ter sido mais rápido. Ele não se defendeu. Ficou com a crítica. Foi, ele disse por fim. Era tudo. Não havia desculpa. Não havia explicação. Era apenas reconhecimento.
Ela desdobrou o remendo e voltou a trabalhar. E ele, que havia parado de fingir que lia o papel havia um bom tempo, ficou olhando para o campo escuro com a expressão de homem que havia posto na mesa uma coisa pesada que estava carregando há muito tempo e que estava cautelosamente considerando a possibilidade de deixá-la ali. O inverno chegou cedo naquele ano. Lourença havia completado 6 meses na Pedra Funda quando a primeira geada apareceu nas pastagens de novembro. Ela estava no campo às 5 da manhã, como sempre. O bafo criando névoa no ar frio, o capim branco de orvalho congelado, o gado agrupado nos cantos mais abrigados do pasto, como faz quando a temperatura cai. Ela caminhou pelo pasto leste, depois pelo norte, parando à distância segura do ribeirão, que estava baixo naquela época do ano, apenas um brilho de água tranquila entre as pedras. Ficou olhando para o ribeirão por um momento. Havia uma paz naquele lugar que era diferente da paz de lugar sem história. Era a paz que vem depois de alguma coisa, depois de tempestade, depois de perda, depois de decisão. O tipo que só existe porque o que veio antes foi real. Ela pensou no filho de Argemiro, que havia sido engolido por esse mesmo ribeirão numa tempestade de 3 anos atrás. Pensou no homem que havia carregado isso sozinho, que havia fechado a fazenda e a si mesmo ao mundo, que havia resistido à companhia com o mesmo vigor que outros resistem à solidão. Pensou em si mesma chegando na beira de uma estrada com uma trouxa e um nome manchado, calculando se valia a pena tentar mais um lugar. Havia valido. Não porque havia terminado bem. Terminar bem era uma categoria que ela havia aprendido a desconfiar. Era porque havia sido real. Porque o trabalho havia sido o trabalho certo. Porque o lugar, por mais difícil que fosse, havia sido o lugar onde ela havia se reconhecido de volta. O passo atrás dela era conhecido antes de ela se virar. Argemiro ficou ao lado dela, olhando para o ribeirão. Havia trazido 2 xícaras de café. Uma ela não havia pedido, a outra, obviamente, era para ele. Estendeu uma para ela sem olhar. Ela pegou. Ficaram ali, os 2, com o café quente e a geada e o ribeirão tranquilo, sem que nenhum dos 2 precisasse dizer nada. Era o tipo de manhã que não acontece uma vez. Era o tipo de manhã que, quando acontece, você reconhece como o começo de um padrão, de um hábito, de algo que vai continuar porque ambos decidiram, separadamente e sem declaração, que sim. O lote novo chega na semana que vem, ele disse por fim. Já vi os papéis, ela respondeu. Vou precisar de mais um peão para o período de adaptação. Fala com o Firmino, ele conhece um rapaz em Curvelo que trabalhou com gado leiteiro, mas aprende rápido. Pode servir. Silêncio. A cerca do Pasto Sul precisa de reforma antes da chuva de verão, ela disse. Eu sei, já pedi madeira. Precisa do tipo de tábua mais grossa. Ela olhou para o horizonte. O capim ali é mais alto e o gado pressiona mais. Mando trocar o pedido. Outro silêncio. A geada estava derretendo no capim mais baixo, o sol começando a aparecer no canto leste do céu com aquela cor de laranja pálida que só existe nas manhãs muito frias. Lourença, ele disse. Ela virou a cabeça. Ele estava olhando para o ribeirão. Não para ela. Para o ribeirão, como se a conversa fosse com a água e não com ela. Fico contente que você não foi embora. Era o máximo que Argemiro Lacerda era capaz de dizer. Ela sabia disso. Era também mais do que ela havia esperado ouvir de qualquer fazendeiro em qualquer fazenda. Eu também, ela disse. E voltaram para a fazenda lado a lado, cada um com a xícara vazia, pelo capim com geada derretendo sob os pés, enquanto a Pedra Funda acordava ao redor deles com o barulho familiar de animal, de água, de trabalho que começa. Não era fim. Era começo de uma coisa que não tinha nome ainda. E talvez nunca precisasse ter.